Olá, nono ano! No vídeo de hoje nós faremos a correção dos exercícios deixados para casa e, consequentemente, uma revisão dos conteúdos que estarão na nossa avaliação final. Então, os exercícios foram da página 155 à página 159 do módulo 1. Então, os exercícios da página 155 trata do número π, que nós vimos na última aula, que é um número irracional. Então, a questão 35 nos diz que, sabendo que a fórmula para calcular a área de um círculo é dada por π vezes r ao quadrado, onde esse r é o raio do círculo, e o comprimento da circunferência é dado por 2π vezes o raio, determine a área e o comprimento do círculo de raio 5 centímetros e π igual a 3,14. Então, vamos determinar a questão 35. Vamos determinar primeiro a área. A área é dada por π, pelo produto de π, pelo quadrado do raio, certo? Então, substituindo os valores, π é 3,14, o raio é 5, então a gente tem 5 ao quadrado. Então, isso aqui a gente resolve primeiro a potência, certo? Então, 3,14 vezes 5 ao quadrado, 25. Logo, esse produto aqui vai dar 78,5 centímetros quadrados, que é a unidade de área, certo? E o comprimento da circunferência vai ser 2π vezes o raio. Então, isso aqui é 2 vezes 3,14 vezes 5, que é o valor do raio, certo? Então, 2 vezes 5, 10. Então, isso aqui é 10 vezes 3,14. Multiplicar por 10 é correr a vírgula uma casa para a direita. Então, isso daqui é 31,4 centímetros, que é a unidade de comprimento, unidade de medida de comprimento. E assim a gente finaliza a questão 35. Na 36, trata-se do volume de uma esfera. Então, a questão nos deu que o volume da esfera é dado por 4/3 vezes π vezes o cubo do raio agora. Determine o volume de uma esfera de raio 2 centímetros e considere π igual a 3. Então, aproximou π para o número inteiro 3. Então, para a gente determinar o volume aí, a gente vai substituir 4/3 vezes π, o valor de π é 3, e r é 2, então vai ficar 2 elevado ao cubo. Então, isso é igual a... Eu posso simplificar, certo? O 3 do numerador, que está multiplicando, com o 3 do denominador. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo, 8, não é isso? Então, isso daqui é 8 vezes 4, 32 centímetros cúbicos, que é a unidade de volume. Agora, a 37, ele pediu para considerar π igual a 3,1 e a área de um círculo, e deu a área de um círculo, que mede 27,9 centímetros quadrados. E aí, agora a gente vai fazer o caminho inverso da 35 para determinar o raio dessa circunferência, raio desse círculo. Então, a gente sabe que a área é dada por π vezes r ao quadrado. A área a questão nos deu, certo? Que é 27,9. Então, 27,9 é igual. π é 3,1 vezes r ao quadrado. Que a gente vai dividir, né? 27,9 dividido por 3,1. Isso é igual a r ao quadrado. E aí, essa divisão deu quanto?
Exatamente, dá 9, né? Então, 9 é igual a R ao quadrado. Logo, o raio, ok. Qual é o número que eu elevo à terceira potência que nos dá 9? Ou seja, qual é a raiz quadrada de 9? R é igual a 3. Ok? Assim, a gente finaliza as questões da página 155. Na página 156, trata de localização de números irracionais na reta numérica. Então, a questão 39 pede para a gente indicar qual número é maior ou menor, descrever a posição dos números na reta. Então, dada a reta na figura aqui, menos raiz de 3 é maior ou menor que menos 1, ou seja, está qual valor o menos raiz de 3 está à direita ou à esquerda do menos 1? Se a gente olhar aqui na reta, ele está à esquerda do menos 1, certo? Então, o raiz de 3 ele é menor, menos raiz de 3 ele é menor que menos 1. Vou mudar a cor aqui da caneta. Então, menos raiz de 3 é menor que menos 1. Raiz de 2 é maior ou menor que 2? Raiz de 2, a gente viu em aula que é aproximadamente 1,44 e é um número menor que 2, certo? Ele está aqui na reta entre 1 e 2. Então, a raiz de 2 também é menor que 2. O número φ é maior ou menor que raiz de 2? Então, vamos aqui olhar para a reta. O número φ ele está posicionado à direita do raiz de 2. Então, ele é um número maior que raiz de 2. Menos raiz de 3 é maior ou menor que menos raiz de 2? E aí, a gente viu o quê? Que raiz de 2 é menor que 1,5. Então, menos raiz de 2 vai ser maior, vai estar à direita do menos 1,5, certo? Então, menos raiz de 2. Consequentemente, o menos raiz de 2 vai ser maior que raiz de menos 3, menos raiz de 3. Então, menos raiz de 3 vai ser menor que menos raiz de 2. O número π, que a gente utilizou nas questões anteriores, ele é maior que 3, certo? Ele é aproximadamente 3,14. Ele tá na reta, ele tá à direita do 3. Então, π é maior que 3. O número π é maior ou menor que 3,1? Maior que 3,1, certo? Maior ou menor que 3,14, na verdade, é maior ou menor que π? 3,14 é menor que π, certo? Π ainda é maior que 3,14. E π é maior ou menor que 3,15? Aí agora ele vai ser um número infinito periódico, mas não vai assumir o valor de 3,15. Então, ele é menor que 3,15. E o π, ele vai ser maior que o φ, certo? Que ele está à direita do número φ. Então, π é um número maior que φ. A questão 40 da página 157 também é uma questão que é para a gente relacionar de acordo com a reta numérica. Esse númerozinho A aqui, ó, que está entre menos 2 e menos 1,5. Se você olhar para a reta de cima, esse A aqui vale menos raiz de 3, certo? Então, o A aqui é o menos raiz de 3, que está indicado pelo item 3. O B está aqui entre 1 e 1,5. Qual é o número que está entre 1 e 1,5 aqui? É o raiz de 2, certo? Então, o B corresponde ao item 1. E, consequentemente, o C corresponde ao π, que é o item 2, certo? Então, a gente tem essa relação. A questão 41 nos pergunta se o número raiz de 160,
entre quais números está o número raiz de 167. Então, a gente viu na aula que para verificar entre quais números um número que não tem raiz exata está, a gente vai verificar entre quais números que ele tem raiz exata, ele está, certo? O número 167, ele é maior que 144, certo? Então, 144 é menor que 167 e 167 é menor que 169, certo? Onde 144 e 169 são números que possuem raízes exatas que a gente conhece, não é isso? Logo, a raiz de 167 vai estar entre a raiz de 144 e a raiz de 169. Quem é a raiz de 144? Exatamente, o 12, não é? Então, a raiz de 167 está entre o número 12 e a raiz de 169 é o 13. Então, está entre a raiz de 12, está entre 12 e 13, certo? Está entre a raiz de 144 e a raiz de 169. Logo, letra C. Página 158, questão 43. Nos diz que das alternativas a seguir, qual é a melhor aproximação para a raiz de 588? Para a gente descobrir isso, a gente racionaliza, fatora o número 588, certo? Fatorando 588 como produto de fatores primos, a gente vai ter o quê? Ou seja, reescrevendo os 588 como produto de fatores primos, vamos fatorá-lo primeiro. 588 é um número par, logo ele é divisível por 2, que é o primeiro número primo, certo? Então, 588 por 2 nos dá 294. Ainda é divisível por 2, certo? Então, por 2 dá 147, certo? 147 ainda é divisível por 2? Não, né? Então, ele vai por 3. Então, por 3 dá 49. 49 é divisível por 3? Não, né? Então, 49 agora vai por 7. 49 por 7 dá 7, que por 7 dá 1. Então, eu posso reescrever o 588 como 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7 ao quadrado, certo? Então, se eu reescrevo 588 por esse produto, então a raiz de 588 pode ser determinada pela raiz desse produto, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7 ao quadrado. Então, propriedade de radiciação aqui, a raiz vai se distribuir no produto. Então, isso é o mesmo que raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3 vezes raiz de 7 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Raiz de 3 não é uma raiz exata, então representamos como raiz de 3 mesmo. E raiz de 7 ao quadrado é 7, certo? Então, 7 vezes 2, 14, raiz de 3. Então, questão 43, alternativa B. E para finalizar, a questão 44 nos diz: considere um quadrado de lados iguais a 4 unidades. Lados iguais a 4 unidades. O número que representa a medida da diagonal deste quadrado pertence ao conjunto, a qual conjunto? Vamos verificar? Vamos aqui fazer um quadrado.
quadrado de lados 4, certo? Então, esse lado mede 4, esse lado mede 4, consequentemente, os outros dois lados também medem 4. A questão quer saber o comprimento dessa diagonal pertence a qual conjunto? Nós vimos na última aula que para a gente determinar o comprimento dessa diagonal, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, certo? Porque o comprimento dessa diagonal vai ser dada pela raiz da soma dos quadrados dos lados. Ou seja, essa diagonal aqui que eu vou chamar de D, a diagonal D vai ser dada pela raiz de 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, isso é igual a raiz de 16 mais 16. 16 mais 16 eu posso reescrever como raiz de 16 mais 16 é igual a raiz de 32, certo? Raiz de 32 é uma raiz exata. Você pode fatorar para verificar se é exata, certo? Fatorando 32 eu posso reescrevê-lo como 2 ao cubo, certo? Ou 2 à quinta, desculpa. Então, a raiz de 2 à quinta vai ser o quê? Raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes... Na verdade, isso aqui eu posso reescrever como vezes 2, certo? Isso mesmo. Então, isso é igual a raiz, que vai ficar 2 vezes 2 vezes raiz de 2. Isso é igual a 4 raiz de 2, que é um número irracional, certo? Então, raiz de 32 não é uma raiz exata, então esse número pertence ao conjunto dos números irracionais. E a gente finaliza. Fico por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.